Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos refletindo sobre a biografia de Davi, o maior rei de Israel. Hoje nós vamos ler com vocês 1 Samuel 18. Esse é um trecho curto das Escrituras. Nós convidamos a acompanhar essa meditação conosco até o final. E ao final dessa leitura nós vamos orar pela sua vida e pela sua família. Esse texto mostra como o rei Saul começou a ter inveja de Davi, de tanto que Deus estava abençoando Davi. Por mais que Saul armava situações para que Davi pudesse morrer na guerra, mais e mais o Senhor o fazia vitorioso. Então, à medida em que nós lemos esse texto que vai mostrar essa inveja de Saul, eu te convido a se lembrar dos salmos, tanto os salmos escritos por Davi, e se lembre que naquele contexto Davi ainda não tinha os salmos compilados. A maioria desses salmos seriam escritos por Davi posteriormente ou durante esses momentos de pastoreio, de batalha. Davi ainda não tinha os profetas escritos, é lógico que ele não tinha um Novo Testamento escrito. Davi não tinha uma Bíblia para ele abrir e meditar na palavra de Deus, mas de alguma forma, e é isso que eu te convido, eu e a Rafa juntamente te chamamos a refletir como nós podemos melhor ouvir, discernir a voz de Deus e obedecer os direcionamentos, os mandamentos. Davi falou que aquele homem que medita dia e noite na palavra do Senhor será como uma árvore plantada à beira de ribeiros. Ele falou que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria. Salmo 119 também fala no verso 98, sou mais sábio do que os meus inimigos, porque os teus mandamentos estão sempre comigo. Então, como se Davi não tinha as escrituras, não tinha uma Bíblia para ler, e até mesmo o Pentateuco, a chamada lei, não era de fácil acesso, não era toda pessoa que tinha acesso para ler e meditar, como que Davi gastava tempo com a palavra de Deus? Nós possamos refletir nisso e aprender também como nós podemos melhor ouvir e obedecer à voz do Senhor para em todas as nossas batalhas, em todas as nossas causas e até mesmo contra os nossos inimigos sermos vitoriosos. Amém. Só mais um verso, Provérbios 16 também diz, no verso 7, Provérbios 16, 7, diz que quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então nós vamos ver que por mais que Saul tenha se colocado como inimigo de Davi e teve tanta inveja de Davi, nós vamos ver que Saul promove Davi no seu exército, lhe dá sua filha como esposa e acaba abençoando Davi várias formas, mesmo sendo seu inimigo. Amém. Vamos refletir então, esse é o texto de 1 Samuel, capítulo 18. Vamos orar então. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Obrigado, que é lâmpada para os nossos pés Sim. e luz para o nosso caminho. Nós pedimos, Pai, que hoje o Senhor possa falar com cada um de nós de forma específica, individual, assim como o Senhor tem, Pai, para cada uma das famílias aqui, uma revelação, Pai, profunda de quem o Senhor é, do teu amor, dos teus caminhos, dos teus propósitos. Então, através desse texto, Pai, traga os ensinamentos para cada um de nós hoje. Nós abrimos o nosso coração e damos liberdade, Espírito Santo, fale conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim, então, 1 Samuel 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas, filho de Saul, e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E é interessante observar que Davi era um jovenzinho, bem novo, acabando de chegar no exército, e Jonatas já era um homem mais experiente. Muitas vezes nós lemos sobre Jonatas e Davi como se fossem dois jovens ou duas pessoas de mesma idade, mas certamente não. Jonatas já era um homem experimentado no exército quando Davi está chegando como um jovem rapaz. Mas eles se tornaram melhores amigos. E daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e o seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas, e as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares,
Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava a harpa, ou Saul começou a profetizar enquanto Davi tocava sua harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Isso é muito lindo, que o êxito de Davi, a vitória de Davi, todo esse reconhecimento de Davi o tempo todo nós vemos que foi do Senhor. Então diz que ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo o Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe, eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei. Deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e que é a minha família, o clã do meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para se vingar dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Está bem claro, Saul não queria de forma alguma dar a sua filha em casamento a Davi. Ele queria que, ao Davi ir contra um número maior de filisteus, em algum momento ele fosse morto na batalha. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus, o dobro do que Saul pediu. Saul pediu 100, 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Que linda a história de Davi. Como a palavra do Senhor diz, que quando os caminhos de um homem agradam o Senhor, ele faz com que até os seus inimigos se tornem seu amigo. Não é que vai se tornar um amigo de próximo, mas vai promover aquela pessoa. Seus inimigos vão te promover quando seus caminhos agradarem ao Senhor. Saul colocou Davi sobre uma tropa maior no seu exército, elevando-o como comandante. Saul deu a Davi a sua filha em casamento, mesmo sendo seu rei. Aqui diz que Saul
foi inimigo de Davi pelo restante da sua vida, mas Davi sempre nos caminhos do Senhor, temendo a Deus, inclusive de toda maneira honrando o rei Saul, como nós vamos continuar vendo nessa história. Sim. Eu medito na história de Davi e vou refletindo nos salmos que mostram a razão do sucesso de Davi, como nesse texto também a Rafa destacou, nos mostra que o Senhor estava com ele. É a mesma história que nós lemos de José no Egito e de tantos outros heróis da fé que prosperaram não por causa da sua sabedoria ou da sua muita força ou dos seus relacionamentos, mas prosperaram simplesmente porque Deus estava com ele. Amém. E é claro, a palavra de Deus vai trazer a força necessária, vai trazer relacionamentos saudáveis, vai trazer a sabedoria, o entendimento necessário para decisões sábias, mas tudo começa a partir da palavra de Deus, de uma vida na presença do Senhor. E Davi, eu relembro, não tinha a Bíblia para ele ler naquele momento, os salmos não estavam compilados, os profetas não estavam escritos. Então nós chamamos a sua atenção a refletir como hoje que nós temos as igrejas para frequentarmos, temos a Bíblia para nós lermos, temos já tantos exemplos de tantos heróis da fé, como que você pode, de forma prática, na sua própria vida, na sua própria família, desfrutar mais da palavra de Deus, viver mais na presença de Deus, para, consequentemente, viver uma vida bem-sucedida. Nós amamos Provérbios 10, 22 também, que diz, é a bênção do Senhor que nos enriquece, que nos prospera, e ela não acrescenta consigo dor alguma. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela sua fidelidade, pela sua bondade em todas as suas promessas. O Senhor é fiel, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa da sua palavra. Então, o que eu e a Rafa te pedimos, Pai, é que o Senhor contemple essa pessoa que está orando conosco agora e nos ensine a vivermos na presença do Senhor, assim como Davi viveu, a amarmos a palavra do Senhor e no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as circunstâncias que nos cercam, ajuda-nos a enxergarmos, Pai, a mão do Senhor e o Senhor se revelando a nós como o Senhor constantemente faz. Convidamos Teu Espírito Santo a ser muito bem-vindo em nossas vidas, em nossa casa, que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar conosco e para cumprir para conosco o Teu bom propósito. Oramos também, Pai, por essa pessoa que está orando conosco agora em concordância com todos os motivos de oração, com todos os nomes que são apresentados ao Senhor, orando de acordo com a Tua vontade. Nós pedimos, Pai, que o Senhor responda com os Teus milagres, traga forças renovadas, esperança, ânimo para prosseguir. Amém. Traga, Pai, aos nossos corações uma atitude de honra, mesmo como Davi, Pai, honrou Saul, que era seu inimigo, estava tentando contra a vida dele. Nos ensine, Pai, àqueles que estão na escola, aqueles que estão no seu ambiente de trabalho, ou mesmo no ambiente familiar com seus parentes, honrar a cada pessoa, orar pelo nosso próximo, amém, abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, amém, e o Senhor é quem nos dará vitória sobre os nossos inimigos, e o Senhor é quem cumprirá para conosco o seu bom propósito, e cada uma das suas boas promessas, nenhuma delas se falharão. Amém, nós abençoamos, Pai, essa pessoa que ora conosco com a Tua paz, com um dia abençoado, declaramos forças renovadas, sabedoria e vitória em cada uma das suas causas. Assim oramos seja, com Pai, ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe então muito o seu dia. Irmã Amém. Catarina, estamos aqui também em oração pela senhora. Bom dia, Amém. Irmã Lúcia. Que Deus abençoe cada um de nós Amém. Nessa terça-feira, que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, um dia muito abençoado. Nós amamos vocês. Nos vemos amanhã. Sim.